pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai falar sobre o Odoacro, o primeiro rei da Idade Média. Vem comigo. Fala galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e hoje é um dia especial, porque hoje, 4 de setembro de 476, o último imperador romano do Ocidente abdicou, que foi Rômulo Augusto, marcando o fim do Império Romano do Ocidente e o começo da Idade Média. E além disso, o primeiro reinado oficial medieval, que foi o reinado de Odoacro. Odoacro foi o primeiro rei da Itália, reinando de 476 a 493. E ele veio de dentro de Roma, porque ele era um soldado no exército romano que conseguiu ascender ali dentro pelas fileiras até se tornar um general. Os seus soldados o proclamaram como seu líder legítimo e até o Senado romano reconheceu a sua liderança. Mesmo assim, muitos historiadores consideram seu reinado pouco notável e sem muita diferença aí do que tinha sido o Império Romano antes. A sua conquista mais impressionante foi manter a ordem e os vestígios finais da civilização romana durante esse período tumultuado. Vamos ver mais sobre ele, mas antes já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Confere a loja do Caverna aqui embaixo e se inscreve se você ainda não é inscrito. Vamos lá saber mais sobre o Odoacro. Os historiadores pouco sabem aí sobre as origens do Odoacro. A sua etnia é germânica, mas quem foram seus pais e como ele foi criado é motivo de muito debate aí entre os historiadores. No entanto, os estudiosos concordam que ele era filho de Édico, o Huno, rei da tribo germânica Ciri e um conselheiro confiável de Átila. Então o Odoacro aí tem conexões, conhecia Átila o Huno, pelo menos o seu pai. Após a morte do Átila e a dissolução do Império dos Hunos, acredita-se que Odoacro tenha lutado ao lado do seu pai antes de se juntar ao exército romano, subir nas fileiras e finalmente assumir o poder aí como general e depois rei. O Odoacro aparece pela primeira vez na história em um papel secundário como um soldado romano chamado Odovácrios, lutando contra os visigodos em 463 d.C. Para deixar claro, godos, visigodos, ostrogodos, a gente vai falar bastante disso aqui, são todos tribos germânicas que migraram da Germânia para dentro ali do Império Romano. Ele também é mencionado na obra Vida de São Severino, onde é declarado que ele, com um grupo de seguidores, parou na casa do santo para pedir a sua bênção e Severino profetizou a Odoacro: vá para a Itália, embora agora coberto com pele simples, em breve você fará ricos presentes a muitos. Tava certo. E em 470 d.C., o Odoacro já era um oficial, não enfraquecido exército romano, que estava estacionado ali na Itália. Júlio Nepos foi nomeado imperador do Ocidente pelo imperador bizantino Leão I. Nepos então nomeou um general chamado Orestes como chefe do exército, contra os desejos e o conselho do Senado romano. O Senado não confiava em Orestes, porque ele não era de origem nobre e havia lutado pelo exército de Átila contra Roma. Além disso, eles sentiam que ele era meio popular entre as suas tropas e eles podiam fazer alguma coisa aí contra o Senado. Como eles preveram, Orestes marchou contra Nepos, o imperador, que fugiu. Assim, Orestes subiu ao poder, mas colocou seu filho como imperador ocidental, Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano ocidental. Só que ele era considerado ilegítimo pelo Senado. O que acontece aqui é que no final ali de Roma estava uma zona, o Império Romano do Oriente, os bizantinos tinham um poder muito maior e eram os bizantinos que mandavam imperadores ali para o Ocidente, que já estava em frangalhos, mas o Senado ainda existia. Eles não estavam querendo colocar os germânicos no poder. Mas, por esse serviço aí, prestado a Orestes para subir ao poder, pelo menos o seu filho, e como ele era amado por seus soldados, as tropas pediram que Orestes presenteassem eles com terras e casas, algo que era muito comum no Império Romano. Ia fazer uma campanha, ganhava, na volta presenteava essas terras aí ganhas para os soldados, como um presente aí pelo seu empenho e lealdade. O problema é que não tinham novas terras para serem dadas, não era uma nova conquista, e o Império Ocidental já estava desmantelado. Assim, os soldados se revoltaram. E quem foi que liderou essa revolta? O nosso querido Odoacro, que chutou a bunda de todo mundo e botou Orestes para correr. Odoacro então foi declarado rei da Itália em 23 de agosto de 476, só que os soldados remanescentes do exército romano se recusaram a aceitar ele. E em um último confronto, conhecido aí como a Batalha de Ravenna, que foi travada em 2 de setembro de 476, o Odoacro saiu vitorioso. Finalmente ele tinha dominado aí as tropas romanas do Ocidente. 2 dias depois, em 4 de setembro de 476, hoje, Rômulo Augusto foi deposto e o Império Romano do Ocidente chegou ao fim. O Senado Romano, que ainda estava funcionando, aprovou o Odoacro como novo rei da Itália e escreveu ao Imperador do Oriente, que agora era Zenão, que eles não achavam mais necessário um imperador no
Ocidente, e que o império poderia ser facilmente governado de Constantinopla, lá no Oriente, por Zenão, colocando apenas um rei no Ocidente aqui que seria o seu vassalo. Ou seja, o Senado estava de boa agora com um germânico sendo o seu novo líder. Mas Zenão ficou putão. Zenão, putão, ele repreendeu o Senado, falando que o Odoacro era um FDP. Ele tinha exilado o imperador Júlio Nepos, depois outro, o Rômulo Augusto, e ainda havia matado um outro antes, que tinha sido enviado pelo Oriente também, o Anthemius. No fim, Zenão queria colocar o imperador ocidental, nomeado por ele, que vinha do Oriente, não um cara que tinha conseguido conquistar sozinho o poder. Por isso, no começo da Idade Média, a Roma Oriental era tão poderosa, coisa que declinou apenas aí com a ascensão dos francos carolíngios no século IX. Bom, resumindo essa treta toda aí, o Odoacro cagou pro Zenão e continuou sendo o rei da Itália, mas mesmo assim ainda era submisso ao Império Oriental. Por isso que os historiadores dizem que o seu reinado não mudou muita coisa. A Idade Média começou mesmo com um outro cara que virou o jogo e fez um Império Germânico. Mas esse cara a gente vai falar em breve em outro vídeo, então já se inscreve aqui no canal para não perder nada, porque é um vídeo aqui complementa o outro. Ao longo do seu reinado, Odoacro só se chamou de rei da Itália uma vez, em correspondência, sendo chamado aí pelos seus súditos simplesmente de Dominus Noster, ou alguma coisa como o Nosso Senhor, e por outros reis como o rei da tribo ou rei da região que estava sendo discutido ali naquele momento. Sua relação com as tropas, as quais ele havia concedido no fim terras e casas por todo o país, continuou sendo de respeito mútuo e admiração, e ele era reconhecido pela sua humildade. Mesmo assim, o seu primeiro ato como rei foi destruir aqueles que se opusessem ao seu poder, se estabelecendo assim como um monarca temido e obedecido. Em outubro de 476, já logo depois de subir ao poder, ele adquiriu a Sicília por meio de um tratado com os vândalos, que eram outras tribos germânicas. E ao longo de 477, ele consolidou seu governo e fortaleceu as fronteiras do novo reino da Itália. Quando o Júlio Nepos finalmente foi assassinado em sua vila na Dalmácia, em 480, para não deixar nenhum vestígio aí dos poderes anteriores, Odoacro marchou para subjugar os assassinos, como se não tivesse sido ele, os matou e anexou a Dalmácia ao seu reino. É muito inteligente aí essa estratégia, talvez a galera use hoje isso aí também, quem sabe, conta aqui nos comentários. Odoacro do Senado tinha aprovação, mas estava na mira de Zenão, que tava putão com aquela situação. Rimei. Eu disse que a Idade Média começou de fato aí com outro cara, e esse cara foi o Teodorico. Tá na hora de botar ele nessa história aqui, porque Odoacro e Teodorico estão entrelaçados pela história. Odoacro começou a anexar mais territórios ao seu reino, inclusive alguns que eram aliados dos bizantinos, como a tribo Rugi. Isso foi a desculpa perfeita para Zenão taxar Odoacro de tirano, conseguindo assim justificar uma ação militar contra ele. Teodorico, o Grande, era um nobre ostrogodo, criado em Constantinopla, que havia se mostrado um ótimo líder. Assim, Zenão deu a ele a missão, rimei de novo, de invadir a Itália, depor Odoacro e se tornar o novo rei da Itália, sendo aí vassalo bizantino e mantendo aí a Roma do Ocidente sob o poder do Oriente. Assim, Teodorico mobilizou suas tropas e marchou para a Itália, e Zenão se livrou do problema com os ostrogodos. A gente vai ver isso aí no vídeo do Teodorico. O líder ostrogodo passou o rodo na Itália, encontrando as forças de Odoacro na Ponte do Isonzo, em 28 de agosto de 489, onde Odoacro foi derrotado. Odoacro recuou para Verona, Teodorico foi atrás dele e ambos se enfrentaram de novo em 29 de setembro. E Odoacro perdeu de novo. Pô, cara, ganha uma aí, velho. Bom, resumindo, essa treta aí durou 4 anos, até 493, numa caçada de gato e rato infinita, quando finalmente João, o bispo de Ravenna, intermediou um tratado de paz, onde Odoacro e Teodorico governariam em conjunto, e o Zenão já estava morto nessa época. Então, bora logo resolver isso aí, vocês governam junto e para de tretar e vamos continuar. Odoacro era um cara mais de boa e aceitou esse acordo, mas agora Teodorico, Teodorico. Em 15 de março de 493, foi feito um jantar ali para celebrar o acordo, e no melhor estilo Game of Thrones, Teodorico entrou e assassinou a facadas Odoacro, que disse em seus últimos momentos: "Onde está Deus?" E Teodorico respondeu: "Isso é o que você fez ao meu povo", se referindo aí à tirania de Odoacro em suas conquistas. O reinado de Odoacro foi então apagado pelo de Teodorico, e suas realizações foram esquecidas. No entanto, sob o reino de Odoacro,
Odoacro, a estabilidade foi assegurada durante um período extremamente caótico da história. Ele guiou o reino através da fome, o defendeu contra invasões estrangeiras e o expandiu por meio de conquistas militares. O seu movimento de preservar a cultura romana ecoou por toda a Idade Média, que foi um longo período onde basicamente todo mundo queria ser romano e voltar à glória do seu império. E aí, curtiu? Então já se inscreve aqui embaixo que daqui a pouco vai ter o vídeo do Teodorico, que vai complementar esse daqui. E não se esquece, curte, comenta e compartilha. Vê a loja do Caverna Medieval aqui embaixo. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!